Ouse ser diferente. Esse é o tema da nossa série de mensagens, esse mês de novembro. Seja bem-vindo à nossa terceira mensagem, que hoje está baseada no capítulo 2 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, vou convidar você a abrir a sua Bíblia ou acessar aí através do seu celular. A família da irmã Ana está aqui, que legal, bacana. Tiago capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo de número 1. Essa carta que é tão atual, parece um noticiário de TV, parece a notícia de um jornal que amanhã a gente vai acompanhar no site. Semana que vem nós vamos falar, por exemplo, sobre como é que um cristão encara as redes sociais. Tiago fala disso. Mas Tiago também fala de preconceito, fala de discriminação. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas e também um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero conversar com você hoje sobre esse tema. Ouse ser diferente no olhar sem preconceito. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, por já ter falado de maneira tão especial aos nossos corações através dessas canções. Canções que nos desafiam a compromissos com o Senhor durante toda a nossa vida. E agora, Pai, quando lemos a Tua palavra desafiadora, pedimos que o Senhor possa ministrar através do Teu Espírito esta palavra no coração de cada um de nós, Pai. E fala com a gente, ó Deus, use essa palavra escrita por esse servo chamado Tiago, irmão de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para produzir as mudanças que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Fala, Senhor, bondosamente pedimos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Tiago, irmão de Jesus, ele está escrevendo para as suas ovelhas que, por conta da perseguição de Atos capítulo 8, se espalharam fora da Palestina, fora de Jerusalém, foram para outros países no mundo então existente. Esses crentes, eles precisam de orientação, aí o Tiago começa a escrever para eles, começa a orientá-los. Nós vimos a semana passada o discurso de orientação do Tiago falando sobre provações, e hoje o Tiago vai falar de maneira muito clara e direta sobre uma ferida,
uma ferida que nós temos no século 21, nessa época de pandemia. Tiago vai falar para o público dele e para mim e para você hoje sobre preconceito e sobre discriminação. E você conhece o estilo de Tiago. O Tiago, ele não rodeia, ele é um escritor que, quando ele escreve, ele vai direto ao ponto. Ele não usa de subterfúgios para chegar onde ele quer. Ele chega chegando. E ele escreve para as suas ovelhas, para os seus irmãos. Vocês observaram quantas vezes na carta de Tiago ele se dirige, meus amados irmãos, meus irmãos. Ele é um pastor, ele conversa com as suas ovelhas na carta que ele escreve. E ele conversa para nos orientar a ter um olhar sem preconceito. Tiago nos ensina que a gente precisa ousar ser diferente num mundo que é preconceituoso, num mundo que discrimina as pessoas. Tiago convida um seguidor de Jesus de Nazaré, um discípulo de Jesus, a oferecer para as pessoas um olhar sem preconceito. Por isso eu gostaria de compartilhar com você 3 lições que a gente precisa aprender a fim de oferecer um olhar sem preconceito para as pessoas. Eu conto com a sua atenção para você me acompanhar. Primeira lição que a gente aprende é que julgar pessoas pela aparência é ser incoerente com o amor de Deus. Julgar pessoas pela aparência é ser incoerente com o amor de Deus. Olha na sua Bíblia o verso 1 e o verso 4. O verso 1, Tiago está falando, gente, não trate as pessoas com diferença e não trate as pessoas com parcialidade. O versículo 4 diz que todas as vezes que nós discriminamos pessoas, tratando-as com diferença e com parcialidade, nós nos tornamos juiz. E um juiz que é um mau juiz, porque julga os outros com critérios errados. É o que está aqui na tradução da Bíblia, da Nova Versão Internacional. Tiago está incentivando cada cristão, cada discípulo, a ousar ser diferente na maneira como a gente se relaciona com o outro, na maneira como a gente olha para o outro. Por quê, gente? Porque, de uma maneira muito clara, para o Tiago, quando nós olhamos para as pessoas, nós demonstramos a nossa compreensão sobre o amor de Deus. Quando nós olhamos para as pessoas, nós revelamos o conteúdo do evangelho que nós cremos. Para Tiago não tem uma outra resposta. A maneira como eu trato os outros, a maneira como eu me comporto com as pessoas, ela denuncia a minha compreensão sobre quem é Deus, sobre o seu amor. A maneira como eu trato os outros evidencia qual é o evangelho que eu creio. E Tiago diz que todas as vezes que eu julgo alguém pela aparência e emito um juízo de valor, olhando para o outro pela aparência, o julgando pela aparência, eu cometo um pecado de preconceito. Isso que você entendeu, preconceito é pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Tratar alguém com diferença e com parcialidade é pecado. E Tiago já vai dando um exemplo que estava acontecendo nas igrejas. Quando chegava um rico para participar de um culto, imagine um rico entrando aqui hoje à noite, vestido com aquelas roupas cintilantes da São Paulo Fashion Week, um anel de ouro no dedo, e ele entra pelas nossas portas, a irmã Vera Gaspar, com a sua simpatia, já olha para ele e já percebe que pelo estilo da roupa, pela marca do tecido, esse cara é diferenciado. E ela diz para ele assim: calma, senhor, por favor, eu vou te arrumar o melhor lugar. Vai se sentar no primeiro lugar. Eu só preciso tirar algumas pessoas que estão lá para você sentar. Eu vou mandar um recado para o pastor, porque ele vai fazer uma referência a sua pessoa, porque é uma honra receber o Senhor no nosso culto. E na mesma hora, atrás do rico vem um pobre, que o Tiago diz que está com roupas velhas e sujas, e diz que se você chegar para o pobre e disser assim para ele: olha, já está lotado o templo, as inscrições, as vagas acabaram, então faz o seguinte, fica em pé aqui na portaria, e eu quero já te cumprimentar em nome do pastor, para você nem querer falar com o pastor no final do culto, já sai antes, tranquilo.
O Tiago está dizendo que isso é um tratamento com base no julgamento de aparência. E eu estou cometendo um pecado, tratando alguém com deferência e tratando o outro com indiferença, com desprezo. Tiago diz que a gente não pode ter um olhar que ofereça um julgamento preconceituoso e discriminatório de alguém por base na aparência. Irmãos, o que o Tiago aprendeu andando com Jesus de Nazaré, o seu irmão, é que todo o evangelho ele se baseia no amor de Deus. E uma coisa que a gente se esquece é que Deus não olha para as aparências. Se lembra da história do Davi. O Davi era um menino de 17 anos, um adolescente, um pastor de ovelhas. Ele era um cara magro. Cheirava mal, gente. Olha, o Antigo Testamento ensina para nós que pastor de ovelha era o cara que mais cheirava mal, porque não tinha tempo de tomar banho, e ele pegava, além do cheiro natural dele, pegava o cheiro das ovelhas. O cara cheirava mal. Era uma profissão no Antigo Testamento que era vista com muito preconceito. E Deus está insatisfeito com o rei Saul, diz que ele vai ungir um novo rei, chama o seu profeta Samuel, diz, vai na casa do Jessé, porque lá está o futuro rei, mas quem é? Vai lá que você vai saber. E ele chega na casa de Jessé, convida Jessé para fazer um sacrifício, e aí eu quero conhecer seus filhos, e aí quem é que o Jessé manda na frente? Manda o Eliabe. Quem é o Eliabe? Um cara bonitão, alto, forte, entendeu? Cara assim, naquele tempo com muito cabelo, né? Eu ia dizer assim, com muita humildade, que ele se parecia comigo, especialmente na beleza. Mas aí o Samuel olhou para o Eliabe, e na hora ele, é esse Senhor. E o que Deus fala para o Samuel? Samuel, eu não olho para o exterior, eu olho para o interior. Veio Abinadab, veio o Samar, os outros irmãos, corajosos, fortes, bombados, soldados do exército de Israel, e ele falou, não é esse. Aí o Samuel, o Jessé, você não tem mais nenhum filho. Tem um Davi lá. E era o Davi. Porque Deus não olha para a aparência, gente. Deus olha para o interior. Deus olha para quem nós somos. Deus olha para a vida que a gente constrói no nosso interior. É esse Deus que ensina para nós, na carta de Tiago, que a gente não deve julgar as pessoas pelas aparências. Olha a parábola de que Jesus conta em Lucas 18, do fariseu e do publicano. Publicano, um pecador miserável, não conseguia abrir a boca para orar, só pedia misericórdia. O fariseu desfilava na sua oração as suas virtudes. E o texto diz que Deus ouviu a oração do publicano, porque Deus sempre olha para o nosso interior e não para o nosso exterior. Isso quer nos ensinar muitas coisas. O Evangelho de Jesus, gente, é a expressão do amor de Deus, a expressão maior do amor de Deus. E a expressão do amor de Deus no Evangelho diz que o Evangelho transforma a vida de pecadores. É assim com Zaqueu, que era um fiscal corrupto da Receita Federal, que extorquia, que roubava seus próprios conterrâneos, teve a vida transformada. Maria Madalena era uma pessoa que era possessa por 7 demônios, fez coisas horríveis estando possessa, perdeu a sua dignidade, mas ela teve um encontro com o Evangelho de Jesus, se transformou numa mulher cheia de dignidade. O Evangelho que mudou a vida do Pedro, de traidor a um grande líder. Seu primeiro sermão, só 3.000 pessoas se converteram. O Evangelho transforma, porque o Deus do Evangelho, ele olha para o interior. Ele não julga pelas aparências. Versículo 4, todas as vezes que nós julgamos pela aparência, nós estamos emitindo julgamentos baseados em uma postura equivocada de um mau juiz, que julga os outros através de critérios muito equivocados, muito errados. Ouse ser diferente. Não julgue pelas aparências. Não
julgue pelas aparências. Segunda lição que a gente precisa aprender é que agir com preconceito, verso 9 e 10, olha na sua Bíblia, agir com preconceito é ser incoerente com a palavra de Deus. Agir com preconceito é ser incoerente com a palavra de Deus. O verso 9 e o verso 10. O Tiago, ele nos ensina que todas as vezes que eu trato pessoas com parcialidade, que eu tenho uma atitude preconceituosa, discriminatória, eu estou batendo de frente com o que me ensina a palavra de Deus, que é o contrário disso. Eu estou quebrando um mandamento, uma orientação de Deus que eu não posso quebrar. Pergunta do verbo perguntar que eu me fiz muito essa semana, lendo Tiago 2. Você é uma pessoa preconceituosa? Você é alguém que julga pelas aparências com muita facilidade? Você costuma discriminar pessoas no cotidiano da sua vida? Olha o que o pastor Tiago está ensinando. Ele está ensinando que agir com preconceito é transgredir a palavra de Deus. Você pode, ele dá um exemplo, você pode não adulterar. Mas se você mentir, você transgride a palavra de Deus. Você pode seguir o mandamento, não matarás, e não matar ninguém. Mas se você cometer o pecado do preconceito, você está quebrando toda a lei. Vejam como isso é forte. Por quê? Porque essa é a verdade. Quando a gente age com preconceito, nós somos incoerentes com a palavra de Deus. Irmãos, como nós evangélicos somos preconceituosos. Vou repetir. Como nós evangélicos somos preconceituosos. Tenho estudado desde maio com a Ana, com o pastor Joel, uma pós-graduação em psicanálise. Tem sido muito bom, muito legal, enxergar as coisas com outras lentes e ler essas coisas enxergadas pela lente do Evangelho. Há um autor, estava lendo essa semana, ele se chama Francisco Lotufo Neto. Ele é um doutor na área de psiquiatria, foi diretor do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Cheguei a fazer 2 cursos com ele, e ele escreveu um livro sobre as influências religiosas na saúde mental das pessoas. E ele afirmou categoricamente, que o ser religioso tem uma grande tendência a ser intolerante e preconceituoso. Mas vejam, gente, não é o que nos ensina a Bíblia. Não é o que nos ensina o Evangelho. O Evangelho nos ensina o contrário disso. O Evangelho nos ensina a dizer não para toda forma de preconceito. Sabe por quê? Porque todas as formas de racismo, discriminação e preconceito são contrárias à obra de Jesus na cruz. Todas. Todas as vezes que eu ajo com preconceito com alguém, eu estou maculando o amor de Deus, demonstrado de forma tão clara nas Escrituras Sagradas por mim e por todos nós. Eu não posso aceitar o preconceito racial, porque a Bíblia não me permite aceitar um preconceito com alguém, porque alguém é negro. Precisamos dizer não ao racismo. O que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi morto, asfixiado por um policial branco. Isso é um absurdo acontecer. E a causa do racismo precisa ser a causa nossa dos evangélicos. Porque o evangelho é contra o racismo. O racismo precisa de uma vacina, tenho dito isso. Uma vacina tão urgente quanto a da Covid, que não é possível no século 21 a gente admitir o racismo como uma prática nas nossas piadinhas discriminatórias, de grupo do WhatsApp, nas nossas conversas do dia a dia, ou mesmo na nossa postura com alguém.
Eu não posso olhar para o texto de Tiago 2 e achar que o preconceito racial é alguma coisa que Deus se agrada. Não se agrada, é um pecado. Há preconceito racial no Brasil com refugiados. Há um grupo de venezuelanos que foi para Rondônia, nós vimos o acampamento deles, eles já estavam na miséria, foram saqueados por brasileiros que estavam revoltados porque eles estavam em Rondônia. Há um grupo que chegou em Guarulhos agora, que a Junta de Missões Nacionais tem ajudado, mas eles são vítimas de preconceito por parte de alguns. Há preconceito com refugiados, e a gente se esquece que Jesus foi um refugiado, que é ameaçado de ser morto ainda bebê pelo rei Herodes. O anjo falou: José, Maria, vocês têm que fugir para o Egito. Eles foram se refugiar no Egito. E como é que você acha que a Bíblia trata um refugiado com ódio e desprezo, como às vezes a gente costuma tratar quando os encontramos no aeroporto, por exemplo? A gente com preconceito com imigrante, coreano, chinês, os bolivianos. Gente, isso não combina com o Evangelho de Jesus. Preciso dizer não para toda forma de preconceito. Preciso dizer não ao preconceito de gênero. Eu não posso ser machista. Eu não posso admitir o que aconteceu no caso daquela youtuber Mariana Ferrer, a fala daquele advogado de defesa, que julgou uma menina pelo tamanho da roupa dela, pelas fotos que ela tira no Instagram, e a humilhou de maneira pública. Não posso achar que isso é normal. Isso não combina com o Evangelho de Jesus. Não posso julgar ninguém pelo tamanho de saia. Por uma foto no Instagram. A Bíblia não me autoriza. Não posso ser machista. Não posso conceber a ideia de que uma mulher que sai com um vestido curto, ela está pedindo para ser violentada. Eu não posso conceber isso, lendo Tiago capítulo 2. Porque o meu olhar oferecido para essa mulher foi um olhar preconceituoso. E com todo respeito, porque eu conheço a história, a origem do movimento do feminismo. Sei que o feminismo lutou por causas nobres, para a mulher poder votar, porque elas não podiam antes. Para as mulheres poderem trabalhar e ganhar um salário, elas não podiam antes. Muitas conquistas foram feitas, mas me parece que em alguns momentos o movimento feminista perde um pouquinho do foco. Vejam como está o nosso mundo, né? Na sexta-feira agora, dia 13, na sexta, na pandemia, foi o quê? O Dia Mundial da Gentileza. Nossa vida está tão ruim, gente, que a gente precisa de um dia para lembrar para a gente que a gente precisa ser gentil. Aí na sexta-feira, no Dia Mundial da Gentileza, uma moça pegou o metrô estava apertado, e um rapaz muito simpático olhou assim: senta aqui, eu vou levantar para você. E a menina devia ter uns 23 anos, a menina olhou para ele e disse o seguinte: por que você quer me dar o seu lugar? Você acha que eu não sou suficientemente capaz de fazer uma viagem de Itaquera até o metrô Sé, em pé, sem me cansar? Você acha que eu sou uma mulher? Só porque eu sou mulher, eu sou incapaz de lidar com algum tipo de assédio que eu vá sofrer aqui no vagão desse metrô? Você acha que eu não sou importante e não tenho valor suficiente para cuidar de mim? Eu não quero e não preciso do seu lugar. Gente, vai chupar prego. Se você não quer, eu não quero, obrigado. Para que humilhar uma pessoa que foi só gentil? As coisas estão perdendo muito O mundo está ficando chato. Está ficando um lugar árido. E a gente perde a leveza.
com um ato de gentileza, porque há preconceito e discriminação. A gente não pode admitir preconceito homofóbico, a gente não pode admitir um cristão ser homofóbico, a gente não pode admitir isso. Um cristão desprezar, humilhar publicamente um homossexual, a gente não pode admitir isso. A gente não pode admitir no Brasil o preconceito que a gente tem com as religiões afro, por exemplo. A gente não pode admitir preconceito contra um ateu. Por que não? Primeiro, porque Jesus não quer que as pessoas se convertam à força. Jesus quer que elas venham pelo amor, e o meu preconceito, ele só atrapalha a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu vou dizer a verdade, no Rio de Janeiro, existe uma facção criminosa chamada Complexo de Israel. Eles dominam um dos morros lá, famosos do Rio. E o Complexo de Israel é uma facção criminosa gospel. Ou seja, eles têm simpatia pelos evangélicos, por uma determinada denominação evangélica que há lá na comunidade. E eles resolveram expulsar todos os adeptos de outras religiões. E ele chega e diz o seguinte: ou você vai para a igreja dos crentes, ou você vai sair aqui do morro. Nós vamos tirar você, vamos matar vocês se vocês não forem. Gente, que evangelho doido é esse? Como é que uma igreja compartilha uma coisa dessa? E ora para Deus abençoar o traficante? Vamos orar para Deus abençoar o movimento do tráfico essa semana. Que evangelho é esse, gente? Não é o evangelho de Jesus de Nazaré. Um cristão tacar pedra numa menina. Isso aconteceu há 2 anos aqui no Rio de Janeiro. Uma menina que foi para a escola. E ela era adepta de uma religião afro. Ela foi de branco com todos aqueles apetrechos e um grupo evangélico cruzou com ela na rua e jogaram pedra na menina, tiraram a roupa dela. Que evangelho é esse, gente? Do ódio, da agressão. Você vai ter que se converter. Vai ter que ser de Jesus. Desse jeito? Jesus não fez isso? Inclusive com a gente. Mas hoje a gente vive assim. Evangelho doido. Ah, Tiago pega no nosso pé, né? Pega. Por que a gente tem preconceito com o peso das pessoas? Por que nós somos gordofóbicos? Diga não ao preconceito da gordofobia. Para de fazer bullying com os irmãos, com as irmãs, que na pandemia, entre outras coisas, a gente adquiriu um pezinho extra aí. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas, como tem pessoas que não têm noção. Nossa, irmã Ciclana, você comeu muito nessa pandemia, hein? Conta para mim, foram 7 ou 10 quilos que você engordou? Gente, tipo de coisa que... Eu lembro de uma pesquisa que foi feita em Campinas sobre as 3 piores frases que uma mulher pode ouvir na vida. Sabe o que ganhou na primeira? É o que você pensou. Você está gorda, hein? Quando a gente não faz um negócio desse, a gente não persegue pessoas por conta do seu peso. A gente precisa parar com preconceito com a aparência física dos outros. Quero dizer para você que é um pouco vaidoso da sua beleza, que despreze e humilhe os outros, discriminando. Como é horrível ser discriminado por alguém. Como é horrível. Eu lembro que há 5 anos e meio eu preguei um sermão aqui sobre a Lia, uma das esposas do Jacó. O Jacó casou com a Lia e com a Raquel. Mas o Jacó casou apaixonado pela Raquel.
O sogro enganou e deu a Lia no lugar. Gênesis 29:17 diz que a Lia tem olhos meigos. Um amigo meu, especialista em hebraico, ele disse que esse olhar meigo dela, no hebraico, diz que ela tem uma deformação visual. Que ela é feia. E no mesmo versículo 17, se refere a Raquel. Diz que Raquel é bonita e atraente. Para fazer um contraponto. Ali é feia. E ela vai viver a vida inteira correndo atrás do amor do Jacó. Porque ela ama o Jacó. Mas o Jacó ama a sua irmã. Você já imaginou concorrer com amor, o seu amor, com o amor da sua vida, com a sua irmã? A sua irmã é bonita, você é feia. E ela vai lutar pelo amor do Jacó a vida inteira. É uma história triste. E cada nome que ela dá para os filhos que ela tem, porque a Raquel é estéril e ela tem filhos com muita facilidade, e ela faz negociação com a Raquel para dormir com o Jacó. E você percebe que cada filho que ela tem, ela coloca um nome, e o nome que ela coloca no filho diz muito sobre ela mesma. Lia como gente, como pessoa, alguém que perdeu a dignidade, alguém que entende que ela só pode ser feliz ao lado deste homem. Deus vai honrar a Lia, mas a Lia vai morrer sem o amor do Jacó. O Jacó sempre amou a Raquel. O único lugar em que Lia vai ficar do lado de Jacó, a quem ela ama, é no túmulo. A Raquel morre no deserto, é sepultada lá, mas Lia, quando morre, vai ser sepultada do lado do Jacó. Por que eu conto essa história? Eu conto essa história porque a gente não pode discriminar pessoas pela sua aparência. A gente não pode achar que nós somos mais bonitos e desprezar os outros. O conceito de beleza é muito relativo. Mas há pessoas que ferem os outros porque se julgam mais bonitos. Tem o poder da beleza. E um poder da beleza usado para o mal machuca pessoas. Um dia a beleza passa. Física passa. O que vai sobrar é a beleza do caráter. E alguém que usa a sua beleza para desprezar os outros, não tem beleza de caráter. Porque comete um pecado. O pecado da discriminação. Já vou terminar. Preconceito social. Pobres, ricos, o Tiago fala para a gente. Nós temos preconceito de gente que estuda numa faculdade boa, que despreza quem estuda numa faculdade não tão boa assim, que não tem tanto nome. Muito embora nós fazemos o nome da instituição como alunos. Mas a gente despreza. A gente despreza a pessoa que é nordestina. Onde você nasceu? Paz, eu vim lá da terrinha. Ih, rapaz. Gente, de onde vem esse nosso preconceito? Pare de cometer pecado do preconceito. Todas as formas de racismo, preconceito e discriminação são uma afronta ao amor de Deus. E a obra de Jesus manifesta na cruz do Calvário. Pessoal, quem é vítima de preconceito sofre. Quem é vítima da indiferença de alguém sofre. Quem é vítima de um olhar de desprezo de alguém sofre. Já vi cenas e já aconteceu comigo, de você estender a mão para a pessoa e a pessoa viu que você está com a mão estendida, mas ela deixa você no vácuo. Pessoas que você está num lado da calçada e a pessoa muda do outro lado. Essas coisas discriminatórias machucam.
Por isso eu digo para você que sofre preconceito, ou que já sofreu, e que tem feridas na sua alma, perdoa. Perdoa quem te feriu com o ferro do preconceito. Perdoa. Porque senão você vai conviver com essa pessoa sempre nos seus pensamentos. Ela vai estar sempre assombrando você. Perdoa. Deixe para lá. Tiago ensina para a gente ousar ser diferente e agir sem preconceito. Terceira e última lição que Tiago nos ensina nesta noite: agir sem compaixão é ser inconsequente diante da justiça de Deus. Verso 13. O verso 13 é forte. Aquele que age sem misericórdia será julgado. Como esse texto é forte. Tiago está nos ensinando que quando a gente age sem compaixão, sem misericórdia, nós nos tornamos inconsequentes com a justiça que Deus tem. Com essa justiça com a qual Deus nos julgará, nos atos que nós cometemos. Na maneira como a gente se comporta, porque a maneira como eu me comporto com as pessoas, a maneira como eu trato as pessoas, revela muito do que eu creio sobre Deus, sobre o amor de Deus, e revela muito sobre o conteúdo da minha fé. Todas as vezes que eu agir sem compaixão com alguém, eu vou errar feio. Tiago, irmão de Jesus, diz que eu vou quebrar a lei de Deus. E a maior lei de Deus é amar as pessoas como a nós mesmos. Gente, como é que eu amo alguém que eu desprezo, que julgo pela aparência, que sou cruel na emissão dos meus comentários? Deus está nos ensinando que a gente precisa se lembrar da lei áurea que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, verso 12. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado por elas. Tiago conhecia muito do ensino do Sermão do Monte. Tiago está nos ensinando para a gente oferecer para as pessoas um olhar isento de preconceito, de discriminação. Oferecer um olhar de acolhimento. O cristão, ele tem que ser misericordioso com as pessoas, porque ele será julgado pela mesma misericórdia que eu estou exercendo ou não em relação ao meu próximo. O problema não é quem é o meu próximo. O problema é de quem eu sou próximo. E das pessoas pelas quais eu sou próximo, se eu as trato com preconceito, eu não entendi nada sobre o Evangelho de Jesus. Agir sem compaixão é cometer um pecado. Eu preciso agir com compaixão, com misericórdia. Não importa a cor da pessoa, não importa a religião da pessoa. Preciso agir com um coração cheio de compaixão. Você é preconceituoso. Você julga as pessoas pela aparência. Quando ela diz que ela é da determinada religião, você já muda seu semblante. Você já não quer nem pensar em falar do amor de Deus, porque você acha que essa pessoa não tem mais solução. Tiago vai tocar na nossa ferida. Meus irmãos, acredite, o Evangelho de Jesus nos ensina que toda forma de preconceito, ela é pecado. Porque o amor de Deus, ele é um amor que precisa ser oferecido para as pessoas. Sem avaliar se essas pessoas merecem ou não, porque certamente elas não merecem e eu também não mereço. Esse amor gracioso, que é de graça, eu preciso oferecer para os outros. Essa semana li de um historiador, professor de história, Brian Tinney, ele é lá de Nova York. O cara tem doutorado em história. Eu só li só a manchete, tá bom? História medieval, você falou, o pastor é doido, tá lendo eu só li a manchete que eu achei interessante. E ele fez um estudo, uma tese de doutorado, em que ele descobre a origem
dos direitos humanos universais. E ele diz que a origem dos direitos humanos universais surgiu na Idade Média, com um grupo de juristas cristãos que estudaram o cristianismo e entenderam que o cristianismo fala da valorização das pessoas e do direito humano das pessoas. E eles formularam. Racismo, Martin Luther King, pastor batista, ativista social. Como ele começou a campanha do racismo na sua época? Ele entendeu que o conceito que a gente tem na teologia chamado Imago Dei, que é a imagem de Deus nas pessoas, um negro tem a mesma Imago Dei do que um branco. Isso fez com que ele se levantasse para ser uma voz que peregrinou no deserto, levantando uma bandeira. Eu tenho um sonho que um dia os meus filhos não sejam julgados pela cor da sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. A Bíblia motivou, o Evangelho motivou. Termino dizendo dos hospitais. Sabe como surgiu essa ideia do hospital que a gente tem hoje? Século IV, depois de Cristo, um grupo de cristãos primitivos começou a acolher doentes nas suas casas, porque os doentes eram deixados na sarjeta. E aí os crentes pegavam esses doentes, levavam para suas casas e eles cuidavam das feridas, sem cobrar nada, sem nenhuma remuneração. A ideia do hospital nasceu com um grupo de cristãos que entendeu a beleza do Evangelho de cuidar do outro, de servir o outro. Que Jesus nos ensinou desde a parábola do bom samaritano até essas orientações de Tiago. O Evangelho nos ensina que nós precisamos amar as pessoas. Como postou Saulo Bastianelli, precisamos amar as pessoas como se não houvesse eleições. Mas eu quero aproveitar e dizer que a gente precisa amar as pessoas. Sejam elas de que cor elas forem. Porque nelas há a Imago Dei, a imagem de Deus. Preciso amar as pessoas ainda que elas tenham credos confessionais muito diferentes dos meus. Preciso amar as pessoas ainda que as suas opções sejam contrárias do que a Bíblia nos ensina. Mas eu preciso amar. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Eu reconheço que a palavra de hoje ela é desconfortável, né? Eu fiquei assim, do jeito que vocês estão, estudando Tiago 2 essa semana. Uma pergunta na minha cabeça do verbo perguntar. Será que eu não sou preconceituoso? Será que eu não sou preconceituoso? Queria pedir para o Lucas colocar uma foto para mim. Queria que vocês olhassem essa foto. Esse menino da foto, ele se chama Guilherme. Guilherme Nobre. Que menino nobre. Ele é um estudante de Santos. O ano passado ele passou no vestibular mais concorrido do país, do nosso país. Medicina na USP. Ele passou. Só por causa disso, cara, já merece meu reconhecimento, minha admiração. Mas a história desse menino é muito interessante. Sua mãe é frentista de um posto de gasolina. E ele resolveu estudar. O sonho dele era ser médico. Porque o pai dele tinha um problema sério de saúde. E o pai dele toda semana ia 3 vezes no médico.
E o Guilherme foi levá-lo muitas vezes, ainda criança, e ele viu o carinho, o cuidado dos médicos pela vida do seu pai. E ali, com 10 anos, ele disse, eu quero ser médico. Como a Júlia, que está estudando medicina. Tenho a impressão que desde cedo ela sabia o que queria. Eu quero ser médico. Mas ele era pobre. Ele terminou o ensino médio, ele prestou o vestibular, o Enem. O Enem não deu certo. Prestou de novo, não deu certo. Aí entrou o ano de 2018 e abriu um curso top na cidade de Santos. Cursinho preparatório para vestibular. Professora top. Mas só as pessoas de classe média alta tinham dinheiro para pagar. Mas ele tomou coragem e ele foi falar com a professora. E ele contou, olha, meu sonho é ser médico, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Minha mãe é frentista, ela já me ajudou muito. E, puxa vida, tem algum jeito de fazer alguma coisa? A professora ficou com o coração cortado. E a professora é essa senhora aqui. E ela disse assim para ele, beleza, tem sim, você vai lavar os pratos da cantina, vai varrer o chão, antes e depois das aulas. Você topa? Beleza. Isso vai pagar 50% da sua bolsa. Mas eu vou cobrir os outros 50%, eu vou investir em você. E ele começou a estudar o cursinho. Aí ele saía do cursinho, depois de ter limpado a cantina, aí ele ia para o posto de gasolina onde a sua mãe trabalhava. E ele ficava dentro do banheiro do posto de gasolina estudando, até dar o horário da mãe sair, 10 da noite, ele ia para casa estudando. Na semana do vestibular, o avô dele foi internado. E não tinha ninguém para ficar com ele. Quem foi? O Guilherme. 2 dias antes do vestibular, o avô dele morreu. E ele foi fazer a prova. E ele passou, gente. Esse aqui é o abraço da professora para ele. Esse aí o Guilherme deu uma entrevista dizendo como ele é discriminado. Porque ele ganhou uma bolsa. Porque ele é filho de frentista. E porque ele é pobre. E ele disse assim, mas eu não estou nem aí, porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, e eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero ser um médico para servir as pessoas. Meu desafio para você que está ouvindo essa palavra aqui no templo presencialmente, que vai ouvir durante a semana, é que você olhe para as pessoas, tendo a capacidade de oferecer para elas um olhar sem preconceito. Porque todas as vezes que nós julgamos pela aparência, nós somos incoerentes com o amor de Deus. Porque todas as vezes que nós agimos com preconceito, nós somos incoerentes com a palavra de Deus. E porque todas as vezes que nós agimos sem compaixão, nós estamos escrevendo uma história que será julgada sem compaixão. Quero convidar você a orar comigo. Vamos orar juntos. Orar por mim, orar por você. A equipe de louvor está vindo. Pergunta do verbo perguntar. Será que nós somos preconceituosos? Será que nós estamos oferecendo um olhar sem preconceito? Encorajamento do pastor Tiago, ouse ser diferente, oferecendo para as pessoas um olhar sem preconceito. Num mundo extremamente preconceituoso, um discípulo de Jesus precisa brilhar
no meio da escuridão, no meio do caos, oferecendo para as pessoas um olhar sem preconceito. Vamos orar juntos? Pai, a gente só quer pedir misericórdia e compaixão do Senhor. A gente só quer pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor mude a maneira como nós olhamos para as pessoas. A gente machuca muitas pessoas, Pai. Quando somos preconceituosos com a sua aparência física, com a condição social, com a sua origem. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E levanta pessoas aqui e do outro lado da tela nessa transmissão, que se comprometam com as verdades do Evangelho de Jesus. Que a gente ouse ser diferente, para a glória do Senhor do Evangelho. Ah, Deus, faz isso, em nome de Jesus. Amém.